Bom dia, galerinha. Então aqui lá vem nós de novo com mais algumas questões lá do livro de vocês, certo? Do primeiro ano, capítulo 1 ainda, né? Então no vídeo passado eu terminei na quarta questão, agora vamos para a quinta. Quando estamos assistindo a uma partida de futebol na TV e ocorre uma cobrança de pênalti, sabemos que a distância entre o local da cobrança e o gol são 11 metros. É 11 metros. Na partida em questão, como vocês podem ver na imagem aí, o jogador cobra o pênalti e marca o gol. Com o cronômetro, mede-se o tempo até a bola ultrapassar a linha do gol e o resultado é 0,4. A velocidade escala média em km por hora da bola nesse chute foi de quanto? Então ele quer saber qual foi a velocidade escala média, só que em km por hora. É claro, a primeira coisa que a gente vai fazer vai resolver tudo isso em metros por segundo. Ou seja, velocidade média é delta S sobre delta T. Ok? Então a gente tem aí 11 metros dividido por 0,4. Se a gente realizar essa divisão aí, a gente vai obter a seguinte resposta. Tá gravando, né? Então vamos lá, tá gravando. Então, dividindo 11 por 0,4, a gente tem 27,5 metros por segundo. Que para transformar em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E aí a resposta obtida é praticamente 100 km por hora. Deu 99, certo? O valor exato foi esse daqui. Então a resposta que a gente tem como 99 km por hora é a letra D, não é isso? Bom, gente, agora na sexta questão, nós temos aí o seguinte: o senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km por hora, dirigindo-se para o supermercado que fica a 1,5 km, certo? Seu filho, deixa eu puxar a questão para cá, Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontrou o pai no instante em que eles chegam ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade de escala média de Fernão foi de quanto, certo? Então, ele dá as informações do pai de Fernão, mas ele quer a velocidade do Fernão. E aí a gente vai calcular isso aqui rapidamente para que vocês possam entender. Bom, gente, rapidinho eu coloquei a questão aqui, vou até mudar a cor para eu poder sair riscando. Então, a primeira parte que eu fiz aqui foi a situação do pai dele, né, que saiu primeiro, certo? Então, tá aqui, velocidade, certo, igual a delta S sobre delta T. Quem foi a velocidade do pai dele? 3,6 km por hora e a distância percorrida foi 1,5 km. E no caso, quem é delta T? É o que a gente precisa saber, o tempo que o pai gastou total, né, para sair de casa e chegar, né, lá onde ele queria. E aí, ó, fazendo aqui, coloca o número 1 aqui, meios por extremos, certo? O que acontece? Vai ficar 1,5 dividido por 3,6. Então essa divisão vai dar 0,4111. Isso aqui vai dar uma bela de uma dízima. Só que isso está em horas, certo? Porque a gente usou 3,6 km por hora por 1,5 km, então a resposta é horas. Como é que eu converto isso para minuto? Eu preciso saber disso em minutos. Então eu multipliquei por 60 aqui, ó, certo? Então aqui eu multipliquei por 60. Então dá exatamente 25 minutos, certo? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou agora anotar a segunda parte, que é a parte do Fernão, para a gente entender como é que termina esse problema aqui. Bom, galera, então aqui eu acabei de fazer a parte do Fernão, certo? Então a parte do Fernão está aqui do lado esquerdo. O que foi que eu quis dizer com essa conta aqui, ó? Delta T igual a 25 menos 5. Lembra lá que o tempo que o pai percorreu foi 25 minutos. Lembra? A gente converteu agora há pouco. Só que Fernão saiu 5 minutos depois. Então o tempo de Fernando sair de casa e alcançar o pai, ele só teve 20 minutos para chegar igual com ele. Então 20 minutos aqui eu estou convertendo em horas, porque as opções aqui de velocidade para Fernão é hora. Então 20 minutos dividido por 60 minutos, que é justamente 60 minutos é 1 hora. Então cortei aqui os dois zeros, simplifiquei 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então o tempo de Fernão é 1/3 de hora. E aí, como o cálculo é velocidade,
Eu já coloquei aqui, ó, nosso ΔS, ΔT. Então a distância que o Fernando vai percorrer é a mesma do pai, 1,5 km, certo? Dividido por 1/3 de hora. Então assim está um pouquinho mal feito aqui embaixo, mas esse aqui é um 3, tá? Ó, esse carinha aqui é um 3. Então 1,5 dividido por 1/3 é o mesmo que 1,5 multiplicado por 3. Aquele denominador ele sobe. E aí 1,5 vezes 3 a gente tem como resposta 4,5 km por hora, ou seja, a letra C. Nessa sétima questão, ele vai dizer o seguinte: um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma estrada indo da cidade A para a cidade B, distante 200 km da primeira. Sai às 10 horas de A, esse automóvel, parando às 11 em um restaurante situado num ponto médio. Então a distância entre as duas cidades é 200 km e ele parou nos 100 km, né? Onde o motorista gasta exatamente 1 hora para almoçar. A seguir, segue viagem e gasta mais 2 horas para chegar ao ponto B. A velocidade escalar média do automóvel no trecho AB foi de quanto? Todas as informações estão em quilômetros e horas, opções quilômetros por hora. Gente, é o seguinte, velocidade média, deixa eu pegar a canetinha aqui, mais uma vez, velocidade média, às vezes eu coloco esse M, às vezes não coloco, mas deixa eu explicar. É a razão entre a distância percorrida e todo o tempo gasto. Ou seja, essa parada que ele fez aí de 1 hora, a gente precisa contabilizar, certo? Então lá vai, velocidade média é igual a, se saiu às 10, parou às 11, ficou 1 horinha parado lá, certo? E depois gastou mais 2 horas. Então ele tem 1 hora quando ele saiu de 10 às 11, mais 1 hora parado. Desculpa, deixa eu colocar aqui no lugar certo, a gente está falando de tempo, né? Então é aqui embaixo. 1 hora viajando, 1 hora parado, depois mais 2 horas viajando. E a distância foi 200 km, ou seja, 200 km dividido por 4. Então a nossa resposta aqui, letra B, 50 km por hora. Essa foi a velocidade média. Então a velocidade média a gente considera mesmo aquele trecho em que ele ficou parado, ok? Questãozinha de número 1 do trecho desenvolvendo habilidades, ainda capítulo 1, tá? Então a figura representa a imagem, vamos dar um zoom aqui, de um satélite que resiste ao movimento de 2 carros e um ônibus, certo? Em uma rodovia, e com o auxílio da tecnologia avançada consegue verificar que as velocidades escalares em módulo são velocidade do carrinho A, velocidade do carrinho B e velocidade C, que seria a velocidade do ônibus aí. Então vamos à pergunta dele aqui, o que é que ele quer saber? Baseando-se nas informações dadas, o que é correto afirmar? Que o carro A está em repouso em relação ao B, o carro A está em repouso em relação ao ônibus C, letra C, o carro B está em repouso em relação ao ônibus C, letra D, o ônibus C está em repouso em relação à rodovia, ou letra E, o carro B está em movimento em relação ao ônibus. Gente, os 3 veículos estão em movimento. Então a opção D, que já diz que o ônibus C está em repouso em relação à rodovia, isso daqui já está falso, não tem como ser esse item aqui. O que a gente precisa verificar são essas relações de movimento e repouso entre os veículos, né? Então a primeira coisa que ele diz, o carro A está em repouso em relação ao carro B. Vamos ver a velocidade do carro A e carro B. Carro A e carro B estão com velocidades diferentes. Um é 60 km por hora, o outro 50. E se você prestar atenção aqui, ó, carro A e carro B estão indo um de contra o outro, mesmo que em faixas diferentes. Então a velocidade relativa de um para o outro vai ter um valor que é diferente de zero. Então eles não estão em situação de repouso. Então está falso isso aqui, ok? B, o carro A está em repouso em relação ao ônibus. O carro A está em repouso em relação ao ônibus. Bom, a situação é semelhante à comparação de A com B. O A está aqui, o C está aqui, eles estão se afastando, mesmo em faixas diferentes, relativa de afastamento. Então eles não estão em repouso não, ok? Falsa também. Letra C, o carro B está em repouso em relação ao ônibus C.
Ó, o carro B e o carro C, se você prestar atenção aqui, B e C, eles estão à mesma velocidade, ó, 50 e 50. Então, como eles estão à mesma velocidade, essa distância que existe entre eles, é o nosso delta S, não vai se alterar. Se não se altera, carros em mesma velocidade, eles não vão alterar a distância, então isso vai dar a percepção justamente do repouso. Então, a resposta é a letra C. Por que não seria a letra E? Porque a letra E está falsa, porque ela diz que o carro B está em movimento em relação ao ônibus C. Ele disse o contrário do que a gente fez na letra C, certo? O certo é repouso e não movimento, por isso que a letra E está falsa, está errada, ok?